Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Uma entrevista incrível agora aqui no nosso canal no YouTube. Vamos falar sobre menopausa, vamos falar como fica a mulher nesse período. É possível engravidar? Será que a gente consegue congelar os óvulos? Bom, eu vou receber mais uma vez, com muito prazer, a doutora Lilian Sério, que já conversou aqui no canal com a gente. Nossa primeira entrevista foi com ela. E vamos falar desse assunto tão sério que a mulherada está, assim, cheia de dúvidas, porque todo mundo vai chegar nesse período, né, doutora Lilian? Obrigada por dividir tanta informação aqui. Exatamente. É um período aí, na verdade, todas nós queremos chegar, né? Se Deus quiser. A E gente se assusta um pouquinho, né? Não sei se é é para se assustar tanto assim. Eu queria começar falando desse período, da menopausa, o que que é, como é que a mulher se... Quem é a mulher da menopausa? isso. A menopausa é o período da vida da mulher em que ela não menstrua mais. Então, para a gente dizer que essa mulher está na menopausa, ela tem que estar, no mínimo, há 1 ano sem menstruar. Então, na Uhum. verdade, a gente faz um diagnóstico para trás, vamos dizer assim, né? Você fica primeiro 1 ano sem menstruar, e aí sim a gente diagnostica que você está na menopausa. Mas óbvio que nesse período a mulher vai ter muitas mudanças no corpo, sintomas diferentes, vamos dizer assim, e sintomas que a gente sabe que estão relacionados com a menopausa. Então a mulher já começa a reparar que está entrando nesse período. E realmente é um período da vida da mulher aí que muita coisa muda, né? Muitas mulheres têm dificuldade de aceitar, porque infelizmente a gente associa a menopausa à velhice, e nem sempre precisaria ser assim, mas realmente a falta dos hormônios femininos já modifica muito, por exemplo, a pele. Então, realmente a gente envelhece, porque a pele vai enrugar, né? A mulher vai perder massa magra, vai ganhar gordurinha. Então, acaba associando, mas a gente não precisa pensar que é o fim do mundo, né? Muitas mulheres são, vamos dizer assim, estão na menopausa e continuam ativamente aí por anos e anos. Mas a gente sempre ouviu falar que menopausa era muito mais adiante, tipo 57 anos, 50, e hoje a gente vê, eu já conheço pessoas mais novas do que eu, por exemplo, que nem chegaram aos 40 anos, que já estão nesse período. O que está acontecendo? Assim, as mulheres estão entrando na menopausa mais cedo? Isso, exatamente. Primeiro eu vou fazer um adendo aqui para as pessoas que estão no Instagram, que a gente está fazendo uma live no canal do Mulher e Vida, lá no YouTube. Quem quiser assistir melhor lá, pode entrar por lá também. Pois é. Antigamente a vida das mulheres, né, tudo era diferente, a alimentação mais saudável, a gente se exercitava mais, apesar de que, lógico, tem as mulheres que fazem exercício físico, mas infelizmente a nossa vida se tornou mais sedentária, cigarro, bebida alcoólica e o ritmo de vida que a gente vive, tudo isso acabou levando a mulher a começar a menopausa antes, não é que seja antes da hora, mas comparado com as mulheres de antigamente, Uhum, acaba sendo antes. Então, uhum. em média, aqui no Brasil, a idade que as mulheres entram na menopausa é em torno de 48 anos, mais ou menos, 46 a 48 anos. Lógico que tem as mulheres que vão entrar com 42, 43 e as mulheres que vão entrar aos 56, mas são a minoria, né? A grande maioria vai entrar por volta aí de 46 a 48 anos de idade. E realmente a idade diminuiu, tanto que muita gente fala: ah, não, mas a minha avó engravidou aos 45 anos, não sei o quê. Hoje em dia é muito mais difícil a gente ver pessoas dessa idade engravidando. Primeiro, porque a qualidade desses óvulos já não é boa, né? E a qualidade de vida que essas mulheres têm levado já não é a mesma de antes. Mas é importante a gente frisar aqui que entrar na menopausa após os 40 anos já é normal, né? Então, uma Uhum. menopausa precoce, eu tenho menopausa precoce, entrei na menopausa com 42 anos. Não, isso não é menopausa precoce. Para ser precoce, você tem que entrar na menopausa antes dos 40 anos. Aí sim, isso já não é normal, né? Provavelmente você tem alguma doença de base, alguma patologia que te levou a entrar na menopausa antes da hora. Mas após os 40 anos, qualquer idade é idade para entrar na menopausa.
E os relatos não são nada animadores, né? As pessoas sentem um calor, reclamam muito desse calorão, estresse, ficam de um mau humor, o sono já não é mais o mesmo. E aí, como que a gente faz para não ter esses sintomas ou controlar? Isso. Na verdade, a menopausa, ela tem mais de 100 sintomas, vamos dizer assim, que Nossa, pela falta do hormônio feminino, né? Então, realmente, vamos dizer que pode se fazer um estrago essa menopausa. Os principais sintomas são esses aí que você relatou. São as ondas de calor, que é um calor realmente excessivo, pega um fogo, assim, normalmente nas extremidades, então do peito para a cabeça, nas mãos, nos pés. É uma onda de calor que dura em média 30 segundos, às vezes no máximo 2 minutos, e depois a mulher tem acaba o calorão e fica aquele suor gelado. Então, muitas mulheres falam, doutor, agora a gente vive suando, suando, pelo amor de Deus. Então, realmente dá o calorão e depois aquela sensação de suor gelado. São os chamados fogachos. Esse é o mais característico da menopausa. Tem mulher que vai ter isso várias vezes ao dia, tem mulher que vai ter quase nada. Às vezes você vai ter fogachos que vão acordar no meio da madrugada, a pessoa morrendo de calor, e outras mulheres não vão sentir isso. Os fogachos, em média, eles desaparecem em 6 meses a 2 anos. Mas tem as mulheres que sofrem aí de calorão até 10 anos depois que já está na menopausa. Então, isso é muito variável de mulher para mulher. Outro sintoma que é muito comum na menopausa, além do calorão, é o ressecamento do corpo todo, da pele, e é por isso que a gente enruga, né? A pele fica mais ressecada, a mulher passa e passa e passa hidratante, e nada de hidratar essa pele. E a vagina também resseca muito. Então, ela começa a ter as dificuldades até na hora do ato sexual da relação, porque realmente a vagina ressecada acaba incomodando, tem a dificuldade na lubrificação. Outros sintomas são a alteração de humor. Então, a mulher no período da menopausa tem tendência aí de uma depressão, uma ansiedade, uma irritabilidade maior. Então, a mudança de humor também é vista em quase todas as mulheres. Questão do sono, né? Insônia também aumenta. E várias outras, né? Dor de cabeça, tontura, o intestino preso, dificuldade para segurar a urina, às vezes começa as perdas urinárias, né? Então, são realmente inúmeros sintomas que a mulher pode sentir na menopausa ocasionados pela falta do hormônio. mas tem solução. Ex Eu não quero sentir nada disso. Na verdade, o melhor seria a gente tentar cuidar da vida ao longo da vida, vamos dizer assim, você se preparar para essa menopausa. Então, seria uma alimentação saudável, com hábitos de vida saudáveis, evitar o cigarro, né? Não fumar, não ingerir bebida alcoólica em excesso, essas alimentações embutidos, enlatados, muito gordurosos, muito açúcar, né? E a atividade física seriam aí os pilares essenciais para você chegar numa menopausa sem sentir tantos os sintomas. Mas quando você estiver chegando nessa fase, né, se você já não teve esse tempo aí para se cuidar antes, vamos dizer assim, ou não se atentou para isso, você pode tentar reverter, pode tentar parar de fumar, pode começar a atividade física em qualquer fase da vida, e alguns alimentos, né, que o pessoal costuma falar muito, soja, amora, são alimentos que ajudam aí, às vezes, a diminuir um pouco os sintomas da menopausa. E, por fim, mulheres realmente estão sofrendo demais, né? Tem indicação de repor o hormônio feminino. E a gente tem esse mito de que o hormônio dá câncer e é ruim, isso não é verdade. A gente tem um período, a gente chama de uma janela de oportunidade. Então, naquele período que você está entrando na menopausa e começando a sentir os sintomas mesmo da menopausa, essa é a hora de você começar os hormônios. E não daqui, entrei na menopausa aos 50 anos e agora aos 60 eu quero usar hormônio. Não, aí realmente não adianta mais, você já perdeu o tempo. Então, a gente tem um período ideal para começar a usar os hormônios, que a gente sabe que nesse período, lógico que você tem que se consultar, ver se não tem nenhuma contraindicação e tudo, mas a gente sabe que os hormônios vão trazer muito mais benefícios do que malefícios.
E também não exagerar no tempo do uso dos hormônios. Em média, a gente usa aí por 5 anos, no máximo até 10 anos, ou no máximo até os 60 anos. Depois de 60, 65 anos, aí isso vai depender muito da patologia que a pessoa tem. Então, ela é hipertensa, é diabética, tá sobrepeso ou obesa, então aí compensa ela parar o hormônio quando chegar nos 60 anos, por exemplo, porque aí depois dos 60 anos usar o hormônio, o maior risco, apesar da mulherada ter muito medo de câncer, não é o risco de câncer, é o risco de trombose, né? São os infartos, os AVCs, as tromboses em geral, derrame. Então, dependendo, quando chegar nos 60 anos, você ainda poderia continuar a reposição hormonal, dependendo do que essa mulher tem de comorbidades, que a gente chama ou não. Se ela é saudável, não toma remédio para pressão, não toma remédio para diabetes, é magra, ela poderia sim continuar usando um pouco mais, porque ela não tem um risco elevado para uma trombose, né? Para um evento tromboembólico, a gente fala. Mas a gente tem a reposição de hormônio, né? A reposição hormonal, que é muito eficaz. A gente tem medicamentos naturais, vamos dizer assim, fitoterápicos, que são extraídos da base da soja, né? Que também dão uma ajuda no calorão. E algumas mulheres, por exemplo, às vezes a questão dela é só irritabilidade, né? Ou tá muito ansiosa, ou tá muito deprimida, você também pode tratar só esse sintoma, usando o próprio ansiolítico ou antidepressivo já vão ajudar nas ondas de calores. Então, a gente tem sim o que fazer para ajudar, com certeza, mas o mais importante fica aqui a dica é a gente se cuidar primeiro, mesmo sem as medicações, né? Ao longo da vida. E eu imagino que nesse período, para quem é casada e está passando, né, por essa fase, que o esposo, o marido, tem um papel fundamental, né? Porque essa mudança de humor afeta a família inteira, no caso. Isso. Infelizmente, tem muitos homens que não entendem essa fase, porque todo mundo aqui já deve ter ouvido falar da andropausa, mas a andropausa, que é no homem, né, como se fosse a menopausa do homem, ela acontece muito mais tardiamente, em torno aí dos 65 para os 75 anos de idade, né? Então já é uma vantagem do homem em relação a gente. E muitos deles não entendem essa mudança da mulher tão brusca, aí começa a achar que realmente a mulher envelheceu, a mulher engordou, está desleixada, quando ela começa a perder o interesse sexual, que realmente acontece, a secura da vagina dói para ter relação, então como é que você quer fazer uma coisa que vai te dar dor? O homem não entende, porque ele continua com o desejo sexual normal, então realmente é um conflito grande, né? Os homens, né, os maridos aí que pudessem entender, e muitas dessas mulheres no consultório, elas levam o marido na consulta nesse período de vida, justamente para a gente explicar para ele o que está acontecendo, porque muitos deles vão dizer que é frescura, outros vão até alegar, você não tem mais interesse em mim, então você está com um amante, né, procurou outra pessoa por fora, é tanta ignorância que acaba ofendendo a mulher, então realmente muitas mulheres nesse período de vida que nunca nem levaram o marido na consulta aparecem com eles lá para a gente poder explicar, né, e realmente eu acho super importante isso, porque é o que você falou, né? O marido aí tem um papel fundamental. Com certeza ele tem que estar apoiando, tem que estar do lado. Se não, minha filha, é briga por cima de briga mesmo. E ela volta a ter esse prazer na relação, assim, se cuidando, se vai procurar ou tomar algum tipo de hormônio, assim, volta? Ela consegue ter uma vida normal, sexualmente ativa? A gente tem eu falei da reposição hormonal e nós temos um tipo de reposição hormonal específica para a vagina, que você usa esse creme vaginal à base de hormônios só na vagina. Então, ele melhora o ressecamento vaginal, ele também melhora a questão da sensação do prazer, do orgasmo. E se você não puder usar o hormônio nem na vagina, por exemplo, você pode usar os hidratantes vaginais, que hoje em dia a gente tem hidratante específico para a vagina. Então você tem que ficar usando, e é igual hidratante para o corpo. Usa, quando parar de usar, resseca a vagina de novo. Então realmente tem sim
esse tratamento, e às vezes, quando a libido, né, o desejo sexual realmente está muito ruim, às vezes você não pode usar o hormônio, ou mesmo usando o hormônio feminino não dá conta, vamos dizer assim, não melhora, a gente pode até repor um pouco do hormônio masculino, que também na fase da menopausa vai estar diminuído, né? Então, Uhum. óbvio que se você for ao médico, conversar com seu médico, tem várias opções aí de reposição, com certeza. Perfeito. Chegou uma perguntinha aqui do Instagram. Nosso Instagram, Mulher e Vida, pergunta: a utilização da pílula anticoncepcional pode acelerar a menopausa? Isso aí é um mito, né? Não tem nada a ver. A gente já nasce com a quantidade dos nossos óvulos, vamos dizer assim, pré-determinados, e ao longo da vida a gente só vai perdendo. Se você toma anticoncepcional ou não toma, você continua perdendo esses óvulos, né? Os folículos na mesma intensidade, e isso aí de jeito nenhum vai é, ou antecipar ou atrasar, porque tem mulher também acha que vai atrasar, né? Ah, como eu fiquei um tempão sem ovular, eu tô guardando os óvulos. Não, não existe isso. Vai só morrendo mesmo. E você vai entrar na época da menopausa que iria entrar. O que leva a uma menopausa antecipar, vamos dizer assim, não necessariamente ser precoce, né? Mas ela pode só antecipar, às vezes são hábitos de vida, né? Muita gordura, muita fritura, muito doce, cigarro e algumas doenças, principalmente as doenças autoimunes, então doença de tireoide, artrite reumatoide, lúpus, então várias doenças autoimunes, um diabetes mal tratado, vamos dizer assim, uma pessoa que não se controlou ao longo da vida, tudo isso realmente pode levar a uma menopausa antes da hora. Mas o coitado do anticoncepcional não tem nada a ver com isso. Desculpa. E aí, de uns anos para cá, a mulher tem cada vez deixado mais para trás, né, a gravidez. Trabalhando como tanto quanto ou mais o homem, enfim, essa vida moderna mudou tudo. E aí, quando ela acorda, já está quase chegando na menopausa e quer engravidar. E aí complicou. Como é que faz? E sentindo tudo isso, como é que ela ainda quer ter um filho, né? Assim, como é que essa disposição, esses sintomas desagradáveis, horríveis, eles passam? E a mulher consegue engravidar, no caso? Ah, sim. A gravidez seria um bom remédio para a menopausa, porque na gravidez nossos os hormônios estão lá nas alturas, né? Então realmente não sente nada de menopausa se você conseguir engravidar nessa fase. E aproveitando para falar exatamente isso, que é outro mito, né? Muitas mulheres falam, doutor, eu tô aqui quase entrando na menopausa, um mês vem, outro mês não vem. Agora eu preciso me prevenir, porque é muito fácil de engravidar nessa época, né? Todo mundo engravida na menopausa. Meu Deus, isso é um mito, né? Não existe isso, não tem nada de fácil engravidar quando a gente está na menopausa, é impossível porque a gente não ovula mais. E na perimenopausa, que é esse período que você ainda menstrua irregularmente, um mês sim, dois não, mas menstrua também não é fácil engravidar, né? Nessa fase, a gente já tem poucos óvulos, que a gente só foi perdendo aí ao longo da vida, e a qualidade deles já não é boa. Então, você não consegue formar um embrião de boa qualidade para poder dar gravidez. E, infelizmente, hoje em dia acontece muito, as mulheres deixam cada vez para engravidar mais tarde, e hoje mesmo, no consultório, engraçado, uma paciente falou isso, doutora, mas eu não me sinto com 46 anos, né? Ela está tentando fazer uma fertilização, não tem mais óvulo lá, infelizmente a gente tenta e não sai nada. E ela falou, mas eu nunca me senti com essa idade. E realmente, né, nós hoje em dia não nos sentimos na nossa idade, porque realmente quem se cuida, se alimenta bem, atividade física, a gente se sente disposta, a gente entra na menopausa e continua disposta, mas o problema é que os ovários não sabem disso e infelizmente eles vão envelhecer e aí fica realmente muito difícil de engravidar nessa fase. Então, a mulher que pretende adiar muito a gravidez, teria que ir pensando aí, enquanto mais jovem, num congelamento de óvulos para preservar a fertilidade. E aí ela conseguiria, pelo menos. Se ela não conseguir engravidar espontaneamente no futuro, ela poderia recorrer aos óvulos que ela congelou quando ela era mais nova, e aí ela faz um processo de fertilização usando os óvulos dela e consegue engravidar. Ou a outra opção
seria ela engravidar utilizando óvulos de mulheres mais jovens, né? A doação de óvulos, que são as mulheres aí com menos de 35 anos que doam os óvulos, e aí ela vai conseguir engravidar, mas não dos óvulos próprios. Uhum. Mais uma perguntinha que chegou da Maria Vânia. Quando a mulher tem um útero infantil, tem algum tratamento para engravidar? Na verdade, o útero infantil o pessoal diz que é pelo tamanho, porque ele é pequeno, né? E um útero pequeno, se você não teve filho, não é um problema, na verdade. Esse não é o problema de você não conseguir engravidar. Agora, se ela tem um útero infantil, porque ela nunca menstruou na vida, ela nunca teve uma menstruação espontânea, então ela já tem seus 25, 26 anos e nunca menstruou, por exemplo, ela Nossa, tem, que bonito. né? Isso aí tem que investigar qual é o tipo de doença que ela tem, e sim, também teria um tratamento. Mas, eu tenho útero pequeno, infantil, mas menstruo todos os meses tranquilamente, isso aí não atrapalharia ela de engravidar. Mas vamos supor que realmente isso esteja atrapalhando, tem os hormônios aí para dar uma melhorada no útero, no tamanho do útero, do endométrio, a gente tem sim. Agora vamos supor que ela está chamando de útero infantil, mas na verdade tem um outro problema, que esse útero não consiga levar uma gravidez para frente, aí ela poderia usar um útero de substituição, que é o que o pessoal chama de barriga de aluguel, né? Pedir para alguma parente dela, até quarto grau, ou do marido, gerar esse filho por eles, né? Tá, ela está dizendo aqui que já vai fazer 40 anos. Então, e se ela já menstruou espontaneamente, menstrua, então provavelmente não seja o tamanho do útero o problema, né? E se for realmente só o tamanho, é que nem eu falei, usando hormônio dá certo. Volta tudo ao normal aí. E nesse período, mais uma perguntinha antes da minha aqui. Minha filha tem 28 anos, é o Wagner Gonçalves. Minha filha tem 28 anos e ainda não se decidiu se vai ou não querer ter um filho. Gostaria de saber qual é a melhor idade para congelar os óvulos. Wagner, a melhor idade é sempre quanto mais jovem, né? Porque quanto mais jovem, tanto a gente consegue retirar em uma punção de óvulos mais óvulos, como eles vão ter mais qualidade, uma qualidade bem melhor. Mas, vamos supor, no mundo ideal, isso seria o ideal. Quanto antes, melhor. Chegou nos 25 anos, que é o pico da nossa fertilidade, essa mulher já pensa em congelar óvulos. Hoje em dia, a gente tem na clínica paciente que procura a gente com 22, 23 anos já para congelar esses óvulos. Aí você faz uma punção de óvulos e consegue, numa punção, 20 óvulos, 25 óvulos. Aí vem uma mulher aos 38, 39 anos para congelar os óvulos, a gente consegue 5, 6. Então, é uma diferença gritante, sendo que a qualidade desse óvulo da mulher mais jovem é muito melhor do que esses óvulos de mulher mais velha, vamos dizer assim, né? Então, quanto antes, melhor. Um mundo ideal. Mas, na realidade, a gente diz, a partir dos 35 anos de idade, realmente a nossa fertilidade vai diminuir muito. Então, de preferência, ela tem 28 anos. Se ela não pensa em ter filhos tão cedo, não, pai, realmente antes dos 35 eu não vou ter filho, então congela agora, enquanto ela ainda tem os 28. Mas não, pai, quem sabe até os 31, 32, então ela poderia esperar um pouquinho, né? Mas realmente, quanto antes, melhor. Pai, mas eu não vou querer ser mãe nunca, eu não quero ter filhos. Mas congele seus óvulos, filha, porque vai que um dia você se arrependa. O Mude de que a gente ideia. de paciente que se arrepende de fazer laqueadura, vasectomia, é só fazendo fertilização porque no passado decidiram não engravidar nunca mais na vida. E a vida continua, você se separa, arruma um outro parceiro, uma outra parceira, que querem constituir outra família, querem ter seus filhos, e aí você tomou uma decisão muito abrupta no passado, né? Vamos dizer assim, uma decisão definitiva. Uhum. Tem a medicina para ajudar, mas se você não tivesse feito isso antes, tivesse pensado melhor, você não precisaria fazer uma fertilização, né? Então, isso vai acontecer com as mulheres de hoje em dia, com certeza. Não quero ter filhos, nunca eu vou querer ser mãe, é ótimo assim, mas às vezes vai chegar aos 42, os 43 anos, já fez tudo o que queria, já conheceu o mundo todo, já tem o melhor apartamento, melhor carro,
já tem um marido ideal e agora você quer o filho. E aí você se arrependeu tarde, não tem mais óvulos e você poderia usar os seus óvulos de mulher jovem. Então, hoje em dia eu falo para quem quer postergar a gravidez e até para quem não quer engravidar, congele os óvulos, porque o máximo que você vai fazer no futuro, se você não precisar usar esses óvulos, é doar ou jogar fora, simplesmente desprezar esses óvulos. Você não é obrigado a doar para ninguém, não quer usar e você pode jogar fora esses óvulos, né? E quanto antes, melhor, porque vai gastar também menos dinheiro. Porque mulheres que vêm congelar os óvulos mais tarde vão precisar de 2 punções de óvulos, 3 punções de óvulos para armazenar cada vez mais óvulos. Então acaba tornando. Por quanto tempo os óvulos? Tem alguma restrição do tempo ou Não, independente? não tem restrição do tempo. O óvulo pode ficar congelado infinitamente aí, se quiser, né? Mas quando congelou aos 25, você engravidou aos 35, aos 36, não quer mais ter filhos, já tomou a decisão de que não quer mais, você pode descartar, né? E tem mulher que pode usar esse. Lilian, e quanto tempo elas podem usar esse óvulo? Assim, porque antigamente a lei do Brasil dizia que só podia fazer tratamento de fertilização in vitro até os 50 anos de idade. Hoje em dia não tem mais idade. Então, você pode usar na sua menopausa, aos 55 anos, se você resolver ser mãe, estando na menopausa, você pode utilizar esses óvulos que você congelou no passado sem problema nenhum. E aí, uma gravidez, a pessoa que escolhe, né? Foi lá, e aí uma gravidez normal, tudo tranquilo, vida que segue, normal. Isso, aí o risco dessa criança ter malformação, por exemplo, é o risco na idade que essa mulher congelou os óvulos. Então, se ela congelou os óvulos aos 32 anos, o risco é bem baixinho. Não é porque você vai engravidar aos 55 que vai ter um risco maior, não, porque você já está usando um óvulo jovem. Agora, óbvio que aos 55 anos de idade, por exemplo, na menopausa, vai aumentar o risco de você ter uma pressão alta na gravidez, de ter um diabetes gestacional, pré-eclâmpsia. Então, lógico que para você engravidar nessa idade, você tem que ser saudável, né? Não adianta você engravidar sendo diabética, hipertensa, estiver obesa. Então, a gente, né, tem que ter um mínimo de bom senso aí para poder engravidar nessa idade, lógico. E esse acompanhamento, a mulher tem um acompanhamento? E isso aí ela vai, para segurar essa gravidez nos 3 primeiros meses, até a placenta começar a produzir os hormônios da gravidez, ela vai ficar usando hormônio para poder segurar essa gravidez. E depois que a placenta estiver formada, a placenta vai produzir os hormônios e essa mulher não precisa mais de hormônio na gravidez. Mas, de qualquer forma, tem que fazer o pré-natal, tem um acompanhamento, né? Engordar pouco na gravidez, isso aí faz toda a diferença, né? Diminuir o açúcar e as besteiras, como a gente vem falando, e diminuir o sal, né? Para evitar pré-eclâmpsia, pressão alta. Dependendo da idade, a gente até usa algumas medicações já para prevenir a chamada pré-eclâmpsia. Tá. Doutora Lilian, e a mulher que fez esse tratamento, né? Congelou os óvulos, foi lá, conseguiu, engravidou. Aí relaxou, porque já tem um filho. Ela consegue depois engravidar normalmente, sem nenhum tratamento? É possível? Dependendo da causa dessa infertilidade, né? Por que esse casal não conseguia engravidar? Então, óbvio, se é porque tinha pouco sêmen, ou se a reserva ovariana era baixa, tinha poucos óvulos, tinha pouco espermatozoide, ou tem a trompa obstruída, tem endometriose, então é mais difícil. Lógico que aí fica difícil engravidar espontaneamente depois. É porque Mas o psicológico é muito forte, né? Estou é, pensando aqui no se a psicológico. pessoa acaba não tendo uma causa para essa infertilidade, que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, a gente não consegue achar uma causa, por que aquele casal não engravida. Depois que eles conseguem engravidar a primeira vez e têm um filho, aí eles relaxam, a ansiedade diminui e pronto. Aí não estão mais nem querendo engravidar, não, acabou de nascer minha criança, agora eu não quero engravidar, pronto, aí que engravida mesmo. Os hormônios, com certeza, são alterados pela ansiedade que a mulher fica nesse período, atrapalha a ovulação, com certeza. Mais uma perguntinha que chegou aqui no nosso Instagram. Tenho 39 anos e tive trombose e retirei um ovário. Qual método que eu posso fazer para engravidar? Para engravidar. Aí ela pode, 39 anos, só tem um ovário, então a reserva ovariana dela
já é diminuída aos 39, como ela só tem um ovário, né, ela só vai ter metade dos óvulos que ela teria nessa idade, mas ela pode fazer sim uma inseminação, uma fertilização, uma indução da ovulação, dependendo aí da quantidade de óvulos que ela tenha. A preocupação dela aí, no caso, seria a trombose, porque realmente, quando a gente usa esses hormônios para fazer a indução de ovulação, fertilização, inseminação, aumenta o risco de trombose, mas a gente pode utilizar a medicação, e a gente vai utilizar, porque no caso ela já deve ter uma trombofilia, né, uma predisposição à trombose, então ela vai ter que usar os anticoagulantes quando começar a fazer o tratamento de fertilização e durante toda a gravidez, porque a gravidez e o puerpério é logo após a gente ter filhos, né? Então, na gravidez e no puerpério, são as fases da vida da mulher, tirando aí depois dos 60 anos, lógico, em que a gente tem maior risco de trombose, né? Desses eventos de trombose. Então, essa mulher aí já vai ter que ser anticoagulada durante a gravidez, com certeza, né? Então, ela já vai começar o anticoagulante quando ela começar o tratamento da fertilização ou da inseminação. Uhum. Olha, e a questão dos homens, né? Porque às vezes o problema não está na mulher, está no homem. E eles muitas vezes não aceitam, né? Ainda existe esse preconceito, assim. Aí como chegar de fato no homem? O homem é um problema sério. O homem fazer só um exame, né, tão simples para descobrir se pode engravidar ou não. E a mulher, coitada de nós, fazemos tantos exames, inclusive um que chama histerosalpingografia, que é bem dolorido, né? E o homem realmente só basta um exame de espermograma. Se esse exame estiver normal, pronto, ele está livre, realmente a culpa não é dele, né? Porque o homem coloca na cabeça que não quer ser o culpado, na verdade ele nunca é o culpado, porque como ele é muito macho, né, muito homem, ele não pode ser o culpado dessa infertilidade, e a gente sabe que quantidade de espermatozoide não mede a machice de nenhum homem, vamos dizer assim, né, não tem nada a ver, então, realmente, normalmente, a própria mulher já também acaba sendo um pouco machista, ela vai primeiro, se investiga todinha, faz todos os 1000 exames que ela tem que fazer, e no fim, quando não tem nada, aí ela pede para o marido ir fazer um examezinho só, né? Mas isso realmente é difícil, apesar de que, graças a Deus, a gente vê que cada vez mais essas mulheres vão acompanhadas do homem na primeira consulta, mas muitos deles vão na consulta como quem diz, o problema nem é comigo, não precisa nem pedir o exame, eu não vou fazer. Mas, se o homem falar, tá tudo bem com a mulher, e ele falar, eu não vou fazer esse exame, aí eu sinto muito, então vamos tratar do jeito que dá, né? Sem saber se o problema é em você ou não. Mas realmente tem que ter muitos dedos aí para lidar com os homens. Aí tem o Wagner aqui. Existe algum risco para o paciente no processo de congelamento de óvulos? Wagner, o congelamento de óvulos é a parte mesmo para a gente tirar os óvulos da mulher. Então, é uma ultrassom transvaginal que vai acoplado nesse aparelhinho da transvaginal uma agulha. E essa agulha fura pela vagina, vai lá dentro do ovário e suga os óvulos. Então, essa é a parte do processo dolorida. Aí a gente faz com sedação, a gente faz no centro cirúrgico, o anestesista vai, a paciente dorme e ela não sente dor. Então, o risco de um congelamento de óvulos, vamos dizer assim, seria nessa hora desse processo, porque você vai colocar uma agulha dentro da barriga da mulher. Então, lógico que existe o risco aí, pode perfurar uma bexiga, o intestino, é raro, é raríssimo, mas pode acontecer. Graças a Deus que nunca tive esses problemas, mas, né, não está isento. E outro problema, vamos dizer assim, que não seria um problema, seria, vamos dizer, a síndrome do hiperestímulo. Então, por exemplo, acho que é a sua filha que tem 28 anos, né? Então, ela tem provavelmente muitos óvulos. Então, às vezes, se ela produzir muitos e muitos óvulos, os hormônios nossos vão aumentar demais e ela pode ter uma síndrome do hiperestímulo, que é por conta dos hormônios muito aumentados, ela depois da punção de óvulos ficar muito inchada, ficar com muita dor,
ficar com ascite, né, que é a água na barriga. Então, tem essa outra complicação. Mas hoje em dia, antigamente isso acontecia muito mais, hoje em dia nós temos medicações para evitar isso. Então, ela pode ter só um incômodo, um dolorimento depois da punção, mas nada muito mais grave do que isso. Que antigamente, quando a gente não entendia bem esse hiperestímulo, as pacientes às vezes podiam parar até na UTI por conta disso, né? Mas hoje em dia é raríssimo também, a gente já trata muito bem, já sabe como prevenir, e aí o risco de congelamento é muito baixo. Aproveitando aqui uma pergunta do Instagram aqui da Fert Baby, que eu achei interessante, ela perguntou sobre congelar óvulos também, se era garantia de gravidez. Então, realmente, congelar óvulos não é garantia de gravidez. Ah, não? Se ela conseguiu congelar antes dos 30 já, não é garantido? Então, aí é porque na medicina nada é 100%, mas o que eu ia falar, depende muito da quantidade de óvulos que você congelou. Então, se você chegou na clínica aos 40 anos e conseguiu congelar 2 óvulos, não te garante gravidez de jeito nenhum. Você tem que ter, em média, de 12 a 15 óvulos de boa qualidade congelados. Aí sim, você vai pensar que a gente pode ficar tranquila que você vai ter essa gravidez no futuro. Mas uma vez mesmo num congresso nos Estados Unidos, eu ouvi uma palestra de uma americana. Ela foi convidada para falar aos médicos, porque ela fez congelamento de óvulos, e nos Estados Unidos, ainda mais os médicos frios não explicam direito. Ela fez uma punção de óvulos e teve 5 óvulos, e ela, no futuro, quando quis usar esses óvulos, ela não conseguiu engravidar, porque ela só tinha 5 óvulos e ela congelou, acho que numa idade mais velha. Então, ela dizendo para os médicos lá que realmente isso a gente precisa deixar bem claro. E foi o que eu falei aqui no começo. Quando você vier congelar aos 28 anos e tiver muitos óvulos, ótimo, você está garantida que você vai engravidar no futuro. Agora, se você chegar aos 39, 40, 41, congelar 2, 3, isso não é garantia. Então, é por isso que eu falei, nessa idade, você vai acabar gastando mais, porque você vai fazer 2 punções, 3 punções, 4 punções, você vai ficar acumulando até ter essa quantidade de óvulos ideal. Então, é por isso que a gente bate na tecla. Mesmo para congelar óvulos, quanto antes, melhor. Né? Porque aí você realmente se garante no futuro. E quantas tentativas a mulher pode fazer? Porque existe um custo, né? Para toda a família. Na verdade, não tem um quanto ela pode fazer. A gente tem casais na clínica, vamos dizer assim, de fertilização, que já fizeram 10 punções, 11 punções de óvulos. Quem manda é o bolso do paciente. Se ele tem dinheiro para pagar tudo isso, ele pode fazer. E se você tem o psicológico, porque não é um tratamento fácil, né? Você vai tomar hormônio, vai tomar injeção, vai ficar indo na clínica fazer ultrassom, dia sim, dia não, acompanha. Então, é toda uma angústia, toda uma ansiedade. Então, o quanto o seu psicológico e o seu bolso aguentarem. Agora, no caso do congelamento de óvulos, lógico também que é o bolso que vai mandar, porque se você só puder fazer um congelamento de ovos na vida, congele. Dependendo da idade, você vai conseguir esses filhos no futuro. Mas o congelamento também, a gente vai falando, funciona mais uma vez, até a gente ter essa quantidade mínima de óvulos, entre 12 e 15 óvulos que sejam maduros e de boa qualidade para poder engravidar no futuro. Mais uma perguntinha que veio aqui do Instagram. Existem diferenças na gravidez de um óvulo fresco para um óvulo congelado? Hoje em dia, assim, a técnica de congelação, né, que a gente faz, e de descongelamento, elas são técnicas boas, né, são muito boas comparado com antigamente. Realmente, antigamente, a gente congelava e quando descongelava, perdia muitos óvulos, e hoje em dia a técnica já está muito melhor. Ainda se você comparar, se você puder usar óvulo a fresco, lógico que ainda tem uma qualidade melhor, porque ele nunca precisou passar por nenhum tratamento de congelar e descongelar. Mas hoje em dia, as nossas taxas, quando a gente descongela óvulos,
a maioria dos óvulos sobrevive, ou seja, é em torno de 90% a 100% de sobrevivência desse óvulo, né? Ah, Lilian, em termos de doença, porque esse óvulo ficou muito tempo congelado, aí aumenta o risco desse óvulo vir um bebê mal formado. Não, não tem nada a ver, ele não interfere na qualidade. O congelamento e o descongelamento podem interferir realmente em romper um óvulo na hora desse processo e você perder óvulos, mas ele sobreviveu, ele tá bom, tá valendo, vamos dizer assim. Tá. E outra dúvida é que isso tudo vale somente para o primeiro filho? Depois a mulher já teve um filho com 35, ou com 30, ou com 28. Aí o segundo ela quer ter com 43, 48. Interfere? É só para o primeiro ou não tem Isso, nada a ver? isso é um mito, né, Juliana? É óbvio que se o segundo filho, independente da idade que ela teve o primeiro, o segundo filho, ela deixar para mais tarde, ela vai ter dificuldade. Então, isso é um mito e a gente precisa tirar isso da cabeça. Porque hoje em dia também a gente faz muito tratamento de mulher que quer um segundo filho, que engravidou espontaneamente quando era jovem e agora está com 40, 42, 43, não engravida. E muitas dessas mulheres estão usando óvulos de outras mulheres, de mulheres jovens, porque querem um segundo filho e não conseguem. Então, gente, isso é um mito. Se você já tem o seu primeiro, não enrole para ter o segundo. Se você chegar perto dos 35, 36, 37, tenha logo o seu segundo, o seu terceiro. Outra coisa que eu falo de congelamento de óvulo é isso, Juliana. Ah, eu quero ter 4 filhos. Poxa, então, antigamente elas conseguiam porque elas começavam a ter filho muito nova e tinham até mais tarde. Mas hoje em dia não é assim a realidade. Então, se você quer ter 4 filhos começando a engravidar aos 35, primeiro você congela os óvulos para ter esse tanto de filho aí para o futuro, e aí sim você vai tentando engravidar espontâneo. Aí você vai conseguir provavelmente uns 2, talvez até 3, mas aí para o quarto, que vai ser depois dos 40, já fica difícil. Então, até para programar a quantidade de filhos que você quer ter no futuro, o congelamento também serve, né? Aproveitando aqui o papo, Acelera, tem que acelerar. tem uma pergunta É. falando justamente isso. Em média, por punção, o ideal seria quantos óvulos por ovário, em média? Não, né, não tem, cada mulher tem a sua reserva, mas o ideal da gente ter óvulos, vamos dizer assim, seria em torno aí de 12 a 15 óvulos. Mas se você é jovem, você vai ter, pode ter mais do que isso, mas na verdade, se você é muito nova, se você tem 25 anos, 26, você vai conseguir ter filhos, às vezes só com 5, 6 óvulos maduros, né, de boa qualidade, no futuro você consegue engravidar. Mas o ideal aí, Melina, seria isso aí, em torno de 12 a 15 óvulos. Tá, e mais uma perguntinha aqui. Por que nascem muitos gêmeos no processo de fertilização? Na verdade, porque quando a gente faz a fertilização, a gente transfere o embrião para dentro do útero, pronto, né? Então, antigamente, como a gente não tinha esse processo de congelar e descongelar embriões, né? Porque tem o congelamento de óvulos, mas tem o congelamento de embriões. Então, antes, quando a gente fazia uma fertilização e essa pessoa tinha lá 5 embriões, ela usava os 5 de uma vez, porque não tinha o que fazer com o que sobrasse. Mas hoje em dia, nós temos técnicas para congelar esses embriões. Então, você não vai usar todos de uma vez. Mas é uma lei também, e a gente pode, em mulheres até 35 anos, transferir 2 embriões. Entre 36 e 40 anos, 3 embriões, e acima de 40 anos, 4 embriões. Então, se você coloca 3 embriões dentro da mulher, é lógico que ela vai ter chance de ter trigêmeos, apesar dessa chance ser pequena, mas tem chance de ter trigêmeos e tem chance de ter gêmeos, mas a grande maioria ainda vem só um filho. Mas realmente, em média, em tratamento de fertilização, como a gente coloca mais de um embrião pronto dentro do útero, a chance de vir gêmeos ou trigêmeos chega aí até em torno de 20%, 15%. Mas, Lilian, eu não quero gêmeos, porque eu já estou no segundo filho, eu já tenho o primeiro. Você pode não querer colocar 2, você pode escolher colocar de 1 em 1, é a sua escolha. Uhum. E a questão de escolher o sexo do bebê também, que muita gente acha que consegue, também é um mito, ou é Na verdade? verdade, a gente
consegue saber o sexo do embrião, do bebezinho, se a gente fizer uma biópsia do embrião. E a gente consegue ver se esse embrião é feminino ou masculino. Só que no Brasil é proibido por lei você fazer isso. Ah, eu quero fazer uma biópsia do meu embrião só para escolher que eu quero transferir só mulher. Isso no Brasil não pode. Mas tem casos, lógico, que as pessoas têm indicação de fazer biópsia nesses embriões e aí elas vão saber o sexo, porque já vai sair o sexo dessa criança na biópsia. Não é mito, dá para saber, mas a gente não faz em todos os casos, é particular, né, caso a caso. Tá, e voltando aqui para a menopausa, a reposição hormonal serve para todo mundo? Na verdade, eu não sei se ela quer dizer se serve, né? Que vai funcionar em todo mundo ou se todo mundo pode fazer. Então, nem todo mundo. Eu acredito que não queira sentir nada desses incômodos, né? E aí a gente tem isso na cabeça, que faz a reposição e não vai sentir nada. Na verdade, tem caso que as mulheres fazem a reposição hormonal e ainda assim continuam sentindo, né? Às vezes ela vai sentir uma melhora, óbvio, dos efeitos, mas não vai ficar 100%. Isso pode acontecer e dependendo do caso, aí é caso a caso, individualizar, a gente pode aumentar a dose de hormônio, pode mudar o hormônio, porque tem vários tipos de hormônio, né? A gente, igual anticoncepcional, existem inúmeros anticoncepcionais, existem inúmeras reposições hormonais. Então, a gente pode mudar a via, né? Às vezes ela tá tomando, às vezes a gente manda passar um gelzinho na pele, que às vezes absorve melhor. Então, a gente pode ir tentando até achar o tratamento ideal para aquela mulher. Mas, infelizmente, tem casos que realmente não vai resolver o problema todo, e aí a gente vai associando com outros tratamentos, né? Base de atividade física, alimentação, e assim vai. O que a gente tem falado tanto aqui no canal, né? Cuidar de Exato. si, se conhecer é tão importante, né? Olha, até lá para o futuro. Exatamente. Infelizmente, é jovem, a gente não pensa, né? Que um dia é a gente que vai estar lá na velhice. Uhum. Olha, recentemente eu entrei na menopausa e eu ainda preciso frequentar o ginecologista? Sim, com certeza, né? A menopausa, o principal câncer, vamos dizer assim, é o câncer de mama. Então, antigamente, até o câncer de pulmão ainda ganhava do de mama, mas hoje em dia, nas mulheres, não tem outro tipo de câncer, é o de mama. Então, você precisa ir no ginecologista. Ah, doutora, mas eu não tenho nem relação sexual. Então, ok, você, dependendo de quantos anos, dos exames de prevenção anterior, você precisaria mais fazer o exame do Papa Nicolau, que é o da prevenção do câncer do colo do útero. Mas o de mama você precisa fazer. Você precisa cuidar dos ossos, porque na menopausa, nossa, eu falei tanta coisa de menopausa e esqueci de uma das principais, que é o osso. Quando o nosso hormônio feminino acaba, o nosso osso enfraquece rapidamente. E a osteoporose é uma doença muito grave na menopausa, por conta de uma osteoporose. Se você cair, tiver uma fratura de fêmur, por exemplo, isso aí pode causar morte, né? Então, eu acabei esquecendo de falar, ainda bem que a gente lembrou disso. Nossa. Precisa ir no ginecologista para fazer o exame, para ver como estão os seus ossos, para repor um cálcio, vitamina D, para cuidar desse osso, para cuidar da mama. E se você já está na menopausa, mas a maioria das mulheres vão continuar tendo vida sexual ativa, você ainda precisa fazer exame para prevenir do câncer do colo do útero, com certeza, né? Porque ela não falou aqui da idade, né? Pode ser que entrou mais cedo, ou, enfim, até quando que a gente tem que ir no ginecologista? Verdade, assim, a prevenção do câncer do colo do útero, aí a gente vê caso a caso, porque realmente se a mulher já está sem ter relação, se ela tem 3 exames do Papa Nicolau, né, que é o da prevenção do câncer do colo do útero, normais, e ela já não tem mais relação sexual, então ela já fez 3 anos, deu tudo normal, e não está tendo relação sexual, ela pode ficar aí o resto da vida sem fazer prevenção. Agora, se ela ainda tem relação sexual, dependendo da idade, depois de 3 prevenções normais, ela ainda deveria fazer uma prevenção pelo menos a cada 3 anos, enquanto estiver tendo relação sexual. A mama,
Também é controverso. Antigamente a gente falava, não, faz mamografia até os 70, agora é até os 75, agora até os 8, porque assim, a expectativa das mulheres está aumentando. Então, hoje em dia, a gente vê mulher com câncer de mama aos 70, aos 75 anos. Então, teoricamente, você tem que continuar cuidando aí da mama até enquanto for viva, vamos dizer assim. Estamos nos cuidando cada vez mais, né? Graças a Deus. Isso. Olha, outra perguntinha das Saminhas. Boa noite, eu me chamo Sâmia, tenho 39 anos e tive trombose, retirei o ovário. Qual o procedimento melhor para eu engravidar? Eu acho que a gente já fez essa. Ela já fez essa pergunta aqui no Instagram. Já fez essa pergunta, né? Tem até outra pergunta aqui no Instagram falando sobre existe um tratamento diferenciado para as pacientes que possuem apenas um ovário? Na verdade, o tratamento é o mesmo, o que pode variar é a dose de medicamento que a gente usa para induzir a produção desses óvulos, né? Então, o tratamento em si é o mesmo, o que vai diferenciar um pouco é a dose hormonal. Às vezes a gente vai dar uma dose maior para quem tem um ovário só para ver se ela produz mais óvulos. E, doutora Lília, quem não pode fazer o tratamento, a fertilização? Tem, nesse caso, assim, quem não pode fazer? Não, hoje em dia, né, todo mundo, dependendo da idade, poderia fazer. O que a gente fala que às vezes não vai poder utilizar o próprio útero são aqueles casos que a gente fala que vai usar o útero de substituição. Mas ainda assim a mulher vai passar pelo tratamento de fertilização, porque ela vai utilizar os óvulos dela, com o sêmen do marido dela, formar um embrião e só colocar o embrião no útero de outra pessoa. Mas ela também vai passar pelo tratamento de fertilização. Agora sim, casos de câncer, por exemplo, tem mulheres que estão com algum câncer. Hoje em dia, a gente até indica, antes de você fazer o tratamento do câncer, você já congelar os óvulos, por exemplo, porque um tratamento de câncer, de quimioterapia, radioterapia, isso aí acaba colocando a mulher na menopausa antes da hora. É uma das causas de menopausa precoce que eu esqueci de falar também. Tá, mas mesmo ela descobri que tem o câncer, ela pode congelar? Isso, eu descobri que tem um câncer e vou começar o tratamento de câncer daqui 2 semanas. Aí você conversa com o seu médico e fala, doutor, eu vou fazer um congelamento de óvulos aqui de urgência, o senhor pode esperar aí o tratamento 20 dias, um mês, e aí a gente faz esse congelamento. Então, tem alguns casos de câncer que o médico vai falar, por exemplo, câncer de mama, a maioria dos médicos espera a gente fazer esse tratamento. Agora, tem alguns tipos de caso, leucemia, linfoma, que às vezes não dá, é urgente, a pessoa tem que começar o tratamento para amanhã, por exemplo, e aí não tem como ela fazer esse congelamento, né? Então, em alguns casos, realmente não dá para fazer, mas normalmente são casos oncológicos, todos os outros a gente sempre dá um jeito. E não interfere em nada no óvulo. Agora, não tem problema você fazer um tratamento de câncer depois, né? Mas óbvio que se você for deixar para congelar esse óvulo ou fazer uma fertilização depois de um tratamento de câncer, né? Para depois, aí sim, o óvulo realmente já tem uma qualidade muito pior, com certeza. Por isso que a gente fala que tem que congelar antes de um tratamento de quimioterapia e radioterapia, não depois, né? Mas em alguns casos não dá para esperar, infelizmente. E aí, diante de tudo que a gente conversou aqui, doutora Lilian, eu queria, para a gente né, nosso tempo está quase encerrando, eu queria muito focar no psicológico da mulher, assim, como é que a gente pode ajudar com informações, com dicas, assim, no psicológico, tanto para a mulher que está tentando muitas vezes e ainda não conseguiu, mas vai conseguir engravidar, quanto aquelas que não conseguiram de jeito nenhum, assim. Eu acho que as que estão tentando, na verdade, né, é isso que você, quando entra num tratamento desse de fertilização, tem que entrar sabendo.
que não é nada em medicina é 100%, então não tem como garantir que você vai fazer uma fertilização e vai engravidar na primeira vez, nem na segunda. Óbvio que quanto mais vezes você tentar, maior é a sua chance. Então você tem que entrar num tratamento sabendo que existe uma chance de você engravidar na primeira tentativa, mas se você não engravidar, você não pode desistir, você tem que tentar de novo, até que uma hora vai dar certo. Então, essas pessoas têm que trabalhar muito bem o psicológico. E aí, nessa hora, a gente sempre pede a ajuda aí de uma psicóloga. Porque se realmente a pessoa acha que se vai engravidar de primeira, ótimo, ela vai adorar. Mas se não engravidar de primeira, o mundo dela vai acabar, realmente ela precisa mesmo de um apoio psicológico. Por isso que a gente sempre tem também uma psicóloga na equipe, porque mexe muito, né, com o psicológico dessas pessoas, mas não pode desistir. Só consegue chegar lá quem continua insistindo, né? E para as que tentaram, e óbvio, às vezes acontece de não conseguir engravidar, tem as opções aí, depende do caso, né? Às vezes é o óvulo que não tá bom, a gente tem a saída para conseguir um óvulo doado e você conseguir essa gravidez. Às vezes é o útero, alguma patologia que você não consiga, às vezes você pode pedir alguma parente sua para engravidar para você, um útero de substituição. Mas se nada disso der certo, hoje em dia também há a opção de adoção, né? Muitos casais adotam crianças, a maioria quer adotar bebês, vamos dizer assim, mas tem alguns até que adotam, porque bebês o pessoal já fica achando, ai meu Deus, vai demorar 3, 4 anos na fila, mas também pode adotar crianças mais velhas, né? Também é uma opção. Mas para tudo isso, infelizmente, precisa aí de um acompanhamento psicológico que realmente aceitar, né, que você não conseguiu engravidar, não conseguiu gestar, realmente é difícil para as mulheres e às vezes sozinha não vai dar conta, por isso um tratamento psicológico é interessante. E eu sempre falo que a atividade física também é uma válvula de escape para muitas coisas, né, então também aí uma atividadezinha física associada sempre ajuda. Mas o que eu gosto sempre de falar, e o Daniel também, meu esposo, a gente fala muito sobre isso, é sempre tentar, nunca desistir. Continue tentando, continue tendo esperança, se ajude, né? Porque às vezes a gente fala para a paciente, ah, mas se você perder uns 5 quilos, isso vai te ajudar. Ela não acredita que aquele sobrepeso, que aquela obesidade atrapalha. O marido não acredita que o cigarro que ele fuma, que a bebida que ele bebe sábado e domingo atrapalha. Então acredite na gente, faça por onde conseguir essa gravidez, emagreça, tenha uma vida saudável, tenha hábitos saudáveis. Você pode conseguir, mas você também tem que se ajudar, né? Na verdade, todo mundo tem que fazer a sua parte. Ótimo, e ainda continuando ainda nesse assunto da obesidade, por exemplo, da mulher, ela teria que estar. Qual seria o ideal da mulher? Na verdade, todas nós mulheres deveríamos engravidar aí dentro de um MC normal, né? Até 24, 25, vamos dizer assim. Mas óbvio que se você está numa obesidade, uma obesidade mórbida, né? Grau 3, qualquer peso que você perder já ajuda a engravidar. Né? Então, eu preciso ficar magérrima. Não, você não precisa. Se você perder 10% do seu peso corporal, os estudos mostram que isso já melhora a qualidade do óvulo, já melhora a quantidade de óvulos, já ajuda você a ovular. Então, basta. Eu peso 150 quilos. Se você emagrecer 15 quilos, que é os 10%, isso aí já vai fazer uma diferença na sua vida, né? Óbvio que o ideal seria aí um peso normal, ou até um sobrepeso, né? Um IMC de 30, mas qualquer quilo é importante para quando a gente pensa em engravidar. E não só as mulheres, os homens também, porque a obesidade nos homens também dificulta a produção de espermatozoide e também ajuda a matar espermatozoides. Então, eles morrem muito rápido e isso é ruim, não conseguem engravidar. Então, realmente, não vamos pôr a culpa sempre só na mulher, né? O homem também tem a sua parte, o filho não é feito sozinho, tem que ter aí o apoio do casal. O homem também tem que cooperar. Ótimo, doutora Lilian, obrigada. Quanta informação, acho que assim, as pessoas, e se quiserem saber mais, é só entrar no Instagram, entrar aqui no nosso canal, no Fert Baby também, né? Exatamente. Todas as informações, a doutora Lilian vai responder. Muito importante, adorei. A gente sempre fala aqui, a gente tem falado tantas entrevistas legais aqui com nutricionistas,
com professores de educação física, yoga, é cuidar da saúde, da mente, né? É corpo e alma, que aí as coisas começam a dar certo. Exatamente. E aí também fica, né, uma palavrinha para as menopausadas, já que a gente falou muito. Trabalhar a mente, não só o corpo, mas trabalhar a mente, que menopausa não precisa ser sinônimo de velhice e de invalidez. É apenas uma fase da vida que, se Deus quiser, todas nós vamos chegar, e a gente pode chegar muito disposta, muito saudável, muito ativas, trabalhando, viajando, fazendo exercício físico, né? Sendo avós animadas, brincando com os netos. Então, assim, trabalhar a cabeça de que é uma fase da vida maravilhosa e não que seja uma fase ruim, né? Assim seremos. Falar aí para as menopausadas também. E todos Ótimo, se cuidem sempre, né? Nunca descuidar aí da saúde, não, que é sempre importante. exato. Doutora Lilian, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Eu que agradeço, Juliana. Tchau. Tchau.